Diz assim a palavra do Senhor. Ruth 1, do 1 ao 5. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e com seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher se chamava Noemi. E os seus filhos chamavam-se Malom e Quilion. Eram eufrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Estes se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Amém? Amém. Eu quero hoje trazer um tema para essa mensagem que Deus me deu. Eu particularmente amo o livro de Ruth, fala muito ao meu coração. E buscando a Deus para esses dias, bispo, dia hoje, mês de dezembro, mês que nós estamos vivendo, nós estamos aí, né? Esse ano, se nós fôssemos perguntar para todos aqui como foi o seu ano, muitos diriam, como eu vou dizer, que ano difícil. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E quando Deus me deu para esse dia de hoje, essa mensagem, Deus me deu um tema. E esse tema é assim: quando a pressa nos tira da casa do pão. Nós estamos vivendo dias hoje, amado, que se você encontrar alguém na rua, você sempre vai ver, bispo, ele correndo. E se você falar assim para ele, ei, espera um pouquinho, você vai ouvir assim dele, não, eu estou com pressa. Estamos com pressa. E nós vamos viver aqui uma passagem a qual existia ali uma família, a Bíblia vai dizer, em Belém de Judá. Uma família constituída por pai, mãe e 2 filhos. E a Bíblia vai dizer que essa família mora em Belém de Judá que quer dizer casa do pão. E algumas Bíblias ela vai dizer que havia rumores, outras vai dizer que Belém de Judá estava vivendo uma fome, mas algumas vai dizer que havia rumores. E a Bíblia agora relata que este homem chamado Elimeleque, ele pega a sua família, ele toma uma decisão no momento do medo, no momento da pressa, no momento do desespero, no momento de ter medo de passar por uma fome. Ele pega a sua família. E eu quero crer, igreja, essa analogia minha, eu quero crer que Elimeleque não consultou o Senhor. Eu quero crer que Elimeleque não parou, dobrou o joelho, orou a Deus e perguntou para Deus, Deus, é para mim ir ou é para mim ficar? Eu quero crer que naquele momento do medo, e porque eu não julgo Elimeleque em querer para a sua família uma proteção, querer para a sua família, até mesmo que a família não viesse passar
por um momento de fome, por um momento de escassez. Eu entendo que ele, como pai de família, ele quis preservar, ele quis até mesmo, fazer com que a família não viesse sofrer. E ele toma uma decisão precipitada. E quando ele toma essa decisão, ele pega a sua mulher, pega seus filhos e vai para Moabe. E a Bíblia vai dizer, queridos, se você procurar saber sobre a história de Moabe, você vai entender que Moabe era um lugar amaldiçoado. E eu quero crer que agora Elimeleque, no momento de desespero, no momento de medo, no momento em que ele sentia até mesmo dizendo, eu não vou ficar aqui, porque Belém de Judá está passando por fome, eu não quero que a minha família passe por fome. Ele toma essa decisão. E eu quero crer que tudo aquilo que ele tinha de bens materiais, que tinha um grande valor, agora passa a não ter valor nenhum. Porque é assim, querido, você pode prestar atenção, quando uma pessoa ela toma uma decisão na vida dela de ir embora, toma uma decisão de dizendo, eu não vou ficar aqui, a primeira coisa que ela faz é querer vender tudo que ela tem. E eu te digo mais, vende a preço de banana. Eu brinco que até banana hoje está caro, Mas vende a preço de banana, porque tudo que aquela pessoa quer é ir embora, é fugir. E a Bíblia agora vai dizer que ele vai, aleluia. E quando ele vai, querido, ele toma essa decisão, ele vai, pega a sua família e ele vai. E a Bíblia agora diz que ele chega em Moabe. E eu fico imaginando, bispo, que quando Elimeleque chega em Moabe, chega cheio de expectativa. Chega cheio de sonhos. Chega cheio de projeto. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou comprar isso, vai ser assim, E aqui é onde eu quero entrar, querido, nessa noite. Aleluia. Elimeleque, ele vê a fome e ele decide sair. Ele reage à circunstância, mas não à promessa. Por quê? Porque Elimeleque conhecia o Deus que nós conhecemos. Noemi conhecia o Deus que nós conhecemos. E agora eu vejo um homem que sai da casa do pão e vai para um lugar de maldição. Um homem que pega a sua família, sai da casa do pão, sai de Belém de Judá e vai para um lugar amaldiçoado. E ali, quando a pessoa, querido, ela toma decisões movida pelo medo. Quem aqui? Quem nunca? Quem nunca tomou uma decisão movida pelo medo? Quem nunca teve medo de perder? Quem nunca teve medo do amanhã? Se nós perguntarmos aqui nessa noite, quem nunca? Eu seria a primeira a dizer, eu já tive. Quem nunca um dia quis abandonar tudo e ir embora? Quem nunca um dia olhou para um momento de escassez, para um momento de dificuldade, para um momento de luta, para um momento em que as portas se fecharam e o medo veio, a circunstância veio, e talvez houve até um pensamento, eu vou me embora. E eu costumo dizer, bispo, que quando nós tomamos decisões precipitadas por um momento a qual nós estamos vivendo, por uma luta a qual nós estamos passando, por uma dificuldade que veio, bateu na nossa porta, a primeira coisa que a pessoa pensa, eu vou embora, eu não aguento mais, eu vou jogar a toalha, E quando nós fazemos isso precipitadamente,
nós não pensamos ali, né? O que pode vir nas consequências dos nossos atos. E eu ainda digo mais, que para onde nós formos, o problema vai junto. Muitas vezes nós não queremos enfrentar o problema de frente, e achamos que saindo, e achamos que indo embora, e achando que mudando de endereço, mudando de cidade, mudando de emprego, mudando de ministério, nós vamos pegar e encontrar a paz. E muitas vezes nós carregamos juntos, se aquele problema não foi resolvido, se aquela situação não foi enfrentada de perto, cara a cara, para onde nós formos, o problema vai junto. Eu vejo Elimeleque com medo e não o julgo por isso. Eu vejo Elimeleque que toma decisões precipitadas. Mas um Elimeleque que agora chega, planeja, projeta, pensa que vai viver melhor do que vivia na casa do pão, de Belém de Judá. E é interessante, queridos, que quando nós fugimos de algumas situações nas nossas vidas, quando nós não enfrentamos, quando nós não oramos, consultamos a Deus, quando nós fazemos pelos nossos próprios méritos, pelas nossas próprias vontades, porque eu acho, porque eu penso, porque, né? Lá na frente nós vamos olhar e vamos dizer: o que é que eu fiz com a minha vida? E é assim que eu vejo Elimeleque ali, queridos. A Bíblia vai dizer que agora esse homem chegando com a sua família. É interessante que quando a morte chega, querido, ela não manda recado, ela não avisa que vem, ela simplesmente chega. E Elimeleque agora morre. Elimeleque morrendo ali, a crise ali veio, fugiu, foi com a família, só que agora ele chega naquele lugar e ele morre. A Bíblia vai dizer que agora Noemi fica viúva e fica ali com seus 2 filhos. E esses filhos vêm a se casar com mulheres moabitas. E casando ele com essas mulheres moabitas, a Bíblia também vem relatar lá na frente que esses 2 filhos também morrem. Moabe parecia um lugar que era um lugar de solução, mas Moabe não tinha bênção, não era um lugar abençoado. Moabe era apenas uma terra estrangeira, era uma terra marcada por origem errada e amaldiçoada. O que eu vejo? Elimeleque troca a terra da promessa pelo lugar de conveniência. Elimeleque troca a casa do pão, o lugar do pão, a presença de Deus, a bênção de Deus sobre ele e a sua casa, aleluia, e vai para um lugar de conveniência. E o que eu quero trazer nessa noite, passa o que você passar, enfrenta o que você tiver que enfrentar, mas enfrenta na presença de Deus, enfrenta na casa de Deus, enfrenta buscando a Deus e confiando que Deus tem o controle de todas as coisas. Nós vamos ver o Elimeleque que ele vai buscar o que é conveniente para ele. Pela aparência da provisão, ele achava que ele ia achar provisão para a casa dele.
Ele achava que ia achar cuidado para a casa dele. Aleluia. O que eu trago isso para o lado espiritual, queridos? Existem lugares, alianças e decisões que até oferecem sustento momentâneo, mas não sustenta o propósito de Deus na minha vida e na sua vida. Nem todo Moabe é pecado visível, mas todo Moabe é um lugar fora da vontade perfeita de Deus. Então aquilo que não vem do Senhor para a tua vida não vai trazer bênção para você. Aleluia. Muitas vezes as decisões precipitadas vai gerar em nós consequências profundas. E quando as consequências profundas vêm, mexe no nosso emocional. Nos faz totalmente ser emocionalmente desequilibrado em algumas áreas das nossas vidas. Elimeleque agora morre. E você entende que quando a morte chega, de alguma forma, aquele homem era o provedor da casa. Aquele homem era que sustentava a casa, a família. Agora esse homem, aleluia, já não está mais na casa. Agora, aleluia, a sua esposa, Noemi, começa a enfrentar um momento difícil na sua vida. Só que eu quero imaginar, a igreja, a Bíblia não fala. Mas eu quero imaginar que Noemi, como mulher de Deus, é assim que eu quero crer. Que quando Noemi estava ali, antes de ir para Moabe, eu quero imaginar que Noemi, ela chegou para Elimeleque e disse: Elimeleque, vamos orar. Vamos perguntar a Deus se é para nós irmos. Vamos consultar o Senhor se é para nós sairmos. O problema não é sair, querido. O problema é você não estar no direcionamento de Deus. Não está nos planos de Deus. Não está nos projetos de Deus. Porque quando nós fazemos isso, amado, as consequências ela vêm. Na casa de Noemi foi uma consequência muito triste. Bispa, mas eles tinham que passar para isso, para se cumprir na vida de Ruth. Mas entenda uma coisa: nenhuma precipitação nos leva a ter bênção. Mas aquilo que nós oramos e buscamos em Deus nos leva para a casa da bênção. Noemi agora enfrenta a perca desse homem. Já não foi fácil estar vindo para um lugar amaldiçoado. Já não foi fácil abrir mão de tudo que eles tinham lá, de tudo que eles viviam lá. Agora ela enterra naquele lugar, amaldiçoado o marido, o seu esposo, o seu companheiro, o amor da sua vida. Já estavam vivendo um momento difícil, porque até se adaptar, até você entrar ali e viver num lugar totalmente diferente, com culturas diferentes, com Deus diferente, com povo diferente, já não foi fácil. E ela agora perde o esposo. A Bíblia diz que, como eu falei, os filhos vão e casam-se com mulheres moabitas. E com o passar, até mesmo os seus filhos, ela perde. Até parece que você vai acabar a noite desse jeito, mas eu quero te dizer nessa noite, que Deus só está nos ensinando.
Chegamos final de ano, chegamos dezembro, chegamos, aleluia, até aqui. Você enfrentou dificuldades, você enfrentou dias difíceis, você enfrentou luta dentro da tua casa, na tua família, em áreas da tua vida. Mas eu quero te dizer nessa noite, você permaneceu na casa do pão, você permaneceu na presença de Deus, você não saiu do direcionamento de Deus na tua vida. E quando nós fazemos isso, querido, não tem como a bênção de Deus não vir sobre nós. Plantamos nesse ano, plantamos em choro, plantamos em presença, plantamos em entrega, plantamos muitas vezes em choro. Mas a presença de Deus, ela continua viva em nossas vidas, em nossos corações. Aleluia. Ela passa por perca. Aleluia. As percas maiores que Noemi passou foi o distanciamento da presença de Deus. Porque outrora ela estava em Belém de Judá, conhecia o Deus que ela servia, com certeza cultuava o Deus que ela servia, e agora ela se distanciou. Essa foi a primeira perca de Noemi com a sua família. Noemi agora enfraquece na fé. O que acontece quando nós saímos da casa do pão, da presença de Deus, do direcionamento de Deus, querido? Perdemos até mesmo a nossa fé enfraquece. Você vai ver que Noemi, ela enfraqueceu, a sua família enfraqueceu na fé. E houve também um silêncio espiritual. O que eu quero dizer com isso? Dependendo do ambiente, do lugar que nós estamos, até mesmo há, aleluia, um silêncio de Deus em nossas vidas. Parece que Deus não ouve mais. Parece que Deus não fala mais. Parece que Deus se calou. Mas eu aprendo que o nosso Deus, quando Ele fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Eu vim aqui dizer para você nessa noite, eu não sei o que você enfrentou durante todo este ano, eu não sei quais foram as percas, eu não sei quais foram as dificuldades, as lutas, as adversidades. Talvez você olhou e disse, parece que Deus não está me ouvindo, parece que Deus não está mais respondendo às minhas orações. Eu quero te dizer, como foi dito, o ano ainda não acabou, querido. Aleluia. Hoje ainda é 18 de dezembro. Ainda tem muita coisa para Deus fazer. E se Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Noemi viveu um momento de silêncio com Deus. Talvez Noemi tentasse entender o porquê de tudo aquilo. Talvez Noemi, dentro de si, perguntava a Deus, por que eu estou aqui? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por isso? Por que isso me sobreveio? E esse mesmo Deus disse para Noemi, não é por que, Noemi, é para quê? Aleluia. Aleluia! Tem coisas que nós passamos, querido, que não é para nós entendermos, não é para nós questionarmos, mas é para nós dizer, Deus, perfeita é a tua vontade. Noemi não sabia, Noemi não entendia, Noemi estava passando por um processo difícil. E quantos não estão? Cada um na sua situação, cada um no seu problema, cada um vivenciando algo em sua casa, no meio dos seus familiares, com filho, com esposo, com financeiro, cada um aqui tem uma luta. E eu vim te dizer nessa noite, que os projetos de Deus ainda estão
vivos na tua vida e na tua casa. Noemi não entendia por que ela estava passando por isso. Noemi não compreendia o porquê de tudo aquilo. Porque Noemi só obedeceu, querido, o esposo. Não é como os dias de hoje. Eu louvo a Deus pelos dias de hoje. Sabe por quê? Porque eu tenho um marido, o bispo também tem a esposa, e cada um aqui que tem o seu companheiro, que tem a sua companheira, que é casado, que não é casado. Eu profetizo, se quiser um varão, Deus vai mandar. Amém? Mas hoje em dia nós temos um ao outro e a gente consulta um ao outro, a gente conversa, a gente, né, tem um diálogo. O que nós vamos fazer, o que nós vamos comprar, se é para fazer, se não é para fazer. Né? Hoje eu posso opinar para o meu esposo, dizer, eu acho que isso não é legal. Ele também pode dizer, olha, isso também não é legal. E nós vamos chegar a um acordo. Mas naquele tempo não. Se o homem dissesse assim, nós vamos vender hoje isso e vamos embora, a mulher não podia nem muito opinar. Hoje não. Hoje, graças ao Senhor, primeiro nós temos um Deus que nós servimos. Segundo, nós temos hoje, na presença de Deus, cada um aqui busca direcionamento, busca sabedoria, busca em Deus um direcionamento. Se você congrega, se você está numa igreja, você tem os bispos, tem os pastores para você conversar, para você chegar e trazer uma situação. Olha, pastor, me ajuda em oração. Se é para mim fazer isso, se é para me comprar, se é para mim fazer. Querido, pode ter uma certeza de uma coisa, você vai ter um direcionamento de Deus sobre a tua vida. Mas naquele tempo não. Elimeleque simplesmente, eu quero imaginar que ele disse, Noemi, nós vamos vender tudo que tem aqui, vamos pegar os nossos filhos e vamos embora, porque a fome chegou aqui em Belém de Judá. Eu quero imaginar que sendo ela a mulher de Deus, ela deve ter até falado, Elimeleque, será isso mesmo que o Senhor quer para nós? Ou então ela simplesmente se calou e aceitou. E foi. Só que a Bíblia vai dizer, queridos, que depois das mortes dos seus filhos, essa mulher fica com 2 noras dentro de casa. 3 mulheres viúvas. Que momento difícil. Só que Noemi era mulher de Deus. Eu quero imaginar que quando Noemi estava ali, dentro da sua casa, e com as suas noras, eu quero imaginar que nos momentos mais difíceis da vida de Noemi, ela tinha um Deus que escutava ela. Ela tinha um Deus que ouvia a oração dela. Eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei o que você enfrentou todo este ano, mas tem um Deus que escutou a tua oração, o teu gemido, o teu clamor, e Ele diz para você nessa noite, está chegando provisão de Deus para a tua vida. Eu imagino que Noemi já estava no momento ali que ela não estava aguentando mais. Olhava para um lado, se estava fome lá em Belém de Judá, a escassez aqui, em Moabe estava pior. Aleluia. Veja só, Noemi teve mortes emocionais. Como assim, bispa? Ela teve, sim, mortes emocionais. Porque ela perdeu família, perdeu marido e perdeu filhos. Ela passou por momentos de amargura de alma. Ela teve coração vazio. Porque imagina aí quando a pessoa ela tem uma turbulência de muitas coisas na vida dela. Ela teve uma destruição financeira. Como, bispa? Foi decisões sem orações, negócios sem direções e ganhos rápidos com perdas duradouras. É forte isso, né, bispa?
Não, você já viu aquele dizer que tudo que vem fácil vai muito fácil? É assim. Nem sempre as decisões que nós tomamos, querido, vai trazer bênção para as nossas vidas. A decisão de Elimeleque não afetou só ele, mas afetou Noemi e os seus filhos. E eu digo mais, e as suas noras também. Aleluia. Noemi, ela sentiu um vazio muito grande. E tem vazios, querido, que não é casa, não é carro, não é o marido, não é os filhos, não é a condição financeira. Tem vazios em nossas vidas que só um consegue preencher. E esse vazio que só Ele consegue preencher. Não precisa de carro, não precisa de casa, não precisa de bens materiais. Ele em si nos preenche. Tudo que Noemi precisava era voltar. Tudo que Noemi precisava era voltar para a casa do pão, para a presença de Deus, da onde ela nunca deveria ter saído. Quem aqui nunca disse assim, eu nunca deveria ter feito isso? Para que eu fiz isso? Para que eu fui? Para que eu fiz? Eu imagino Noemi dizendo, eu vou voltar. Eu imagino que aquele vazio que Noemi estava sentindo era a falta da casa do pão, era a falta do lugar do pão. Eu quero dizer para vocês nessa noite, vocês podem festejar, vocês podem estar entre famílias, vocês podem viver momentos maravilhosos, mas como foi falado aqui, aproveita tudo, mas não deixe a presença dele sair da vida de vocês. Eu me preocupo muito, bispo, quando é final de ano, quando é carnaval. Eu me preocupo muito, porque, glória a Deus, nós temos hoje uma boa quantia de pessoas aqui. Mas se você for em algumas igrejas, inclusive a nossa, bispo, tem domingo que falta, foi viajar, foi aproveitar, amém, tem que fazer isso, tá, né? Mas desde comecinho do ano, comecinho de dezembro, meu Deus, eu falei, cadê o povo? Aleluia. Cadê o povo? E não estou criticando de você fazer suas compras, de você passear, de você desfrutar, de você confraternizar, ter teu momento, jamais. Mas não esqueça da casa do pão. Não esqueça da presença de Deus. Não esqueça que tudo que você está vivendo, aproveitando, gastando, é Ele que proporciona na tua vida o trabalho. É Ele que abençoa a tua casa. É Ele que abençoa a tua família. Alabaçou de fácil. Noemi precisava voltar, querido. E tendo uma coisa, e a volta, para quem foi, é difícil para voltar. A volta para quem saiu de um jeito e voltar de outro é difícil. E geralmente a pessoa ela vai, quando ela sai, ela vai cheia de sonhos, cheia de expectativa. Vai dar certo, vai ser melhor. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E quando tudo aquilo que você planejou ou projetou foi frustrante, deu errado. Não foi aquilo. Mas eu louvo a Deus pela vida de Noemi. Eu louvo a Deus daquele que olha e diz, Deus me dá força para me voltar.
A Bíblia vai dizer que a notícia agora chegou até Noemi. E a notícia era: Belém de Judá está tendo fartura. A casa do pão voltou a ter pão. Imagina, bispo. Imagina aí a casa do pão sem pão. Mas a casa do pão voltou a ter pão. O que é lindo de Deus é que o pão dela é fresquinho. Para mim e para você, todos os dias tem pão fresquinho, igreja. Por isso que a palavra representa pão, querido, que todo dia você come ele fresquinho. É pão para nossas vidas. Noemi agora ouve falar que Belém de Judá agora tem fartura. Como é que você vai ficar no lugar de escassez? Como é que você vai ficar no lugar da dor, no lugar da perca, no lugar onde só houve choro e dor? Noemi disse: não, aqui não me pertence. Na verdade, nunca me pertenceu. Noemi agora toma uma decisão, querido. E o que eu acho lindo, aleluia, de Noemi, aleluia, é que ela diz assim: eu vou voltar. Aleluia. Eu fico imaginando, bispo, que quando Noemi toma a decisão de voltar, você já viu quando algo floresce no nosso coração? Quando você está ali muito triste, vê uma palavra e te levanta. Quando você está ali, no momento em que você diz: Deus, o que fazer? Como fazer? Para onde eu vou? Como vai ser? Me dá direção, me dá sabedoria, me dá, Senhor, entendimento. Aí vem aquela palavra. E aquela palavra penetra dentro. E a palavra para Noemi, ela diz assim: o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, visitou Belém de Judá. Sabe o que eu quero dizer nessa noite? Deus está visitando você nessa noite. Deus está visitando a tua casa. Deus está visitando o teu coração, que talvez entrou triste, frustrado, te imaginando, dizendo: Deus, chegou o final do ano, eu não conquistei, eu não alcancei. Ei, mas só o fato de você estar aqui, aleluia, só o fato de você estar aqui nessa noite, já tem um pão fresquinho para você caminhar por muitos dias sobre a tua vida, sobre a tua casa. Noemi resolve voltar, toma uma decisão, ora. Saíram cheios de sonhos, saíram cheios de fé, saíram cheios de propósito, mas voltou vazia. Mas só de uma coisa que Noemi não estava vazia, pastora. Você pode não ter alcançado muitas coisas. Você pode não ter alcançado muitos propósitos aí, muitas coisas que você almejou. Mas de uma coisa eu tenho certeza: o Espírito de Deus está sobre você. E esse você não deixou se esvaziar. Aleluia. Aleluia. Noemi volta. Voltou vazia. Um dia até fiz uma analogia. Eu sou nordestina. Quem já viu, já sabe que eu sou nordestina. Não preciso nem falar, né? Tenho 32 anos em São Paulo, mas parece que eu vim ontem. É interessante, bispo, que o povo nordestino antigamente, eles eram assim: ó, vou para São Paulo, porque lá eu vou ficar rico, vou ganhar muito dinheiro, porque o povo vai para lá e tudo tem isso, tem aquilo, né? Oh, aleluia. E era assim mesmo, gente. Vinha muita gente que é nordestina aqui. Só eu? Oh, 2, 3. É. Não era assim não, senhora? Aí o povo vinha. Aí
Tem aqueles que dizem assim, mas fulano está lá, tem um ano, já tem carro, já está morando na casa, já está não sei o quê. E todo mundo, nossa, vamos para lá. Só que aí ficava 10 anos, 15 anos. Aí sabe o que acontecia, bispo? Não tinha coragem de voltar, porque ia voltar de mão vazia. Porque muitas vezes o que tem é para sobreviver. Tem aqueles que Deus abençoa, rala muito, trabalha muito, está na presença de Deus, busca Deus, Deus abençoa, as bênçãos vêm. Mas tem aqueles, querido, que não alcançaram muitas coisas. E está tudo bem. Só que aí o povo não queria voltar. Não queria nem passear, porque se passeasse tinha que ser. Mas eu vou para lá, estou pior do que eu vim. Era assim. Aleluia. Eu imagino Noemi dizendo, meu Deus, e agora? Vim com veste de louvor, agora estou voltando com veste de dor. Porque ela era o quê? Viúva. E viúva, querido, se conhecia de longe. Antigamente você conhecia uma viúva só de olhar para o quê? Para as vestes dela. Hoje não se distingue mais. Antigamente, se você soubesse que uma pessoa olhava para a pessoa e disse, nossa, fulano é viúva. Por quê? Ela veste toda de viúva, preto, né? Antigamente era isso. Imagina agora Noemi voltando. Mas a Bíblia vai dizer que do lado dela tinha 2 mulheres. Sabe o que eu acho lindo de Deus? É porque há momentos na nossa vida que nós achamos que nós estamos sozinhos. E às vezes, olha o que Deus trouxe para mim, que às vezes a quem nós não damos muito valor, às vezes é que tem muito carinho por você. E às vezes quem você dá muito, não tem a mesma Isso. Está vendo? O povo me ajuda, igreja. E eu vejo ali 2 mulheres. Quando Noemi, pastora Lu, ela resolve voltar, elas chegam para as suas 2 noras e falam assim, olha, eu vou voltar para Belém de Judá. Vocês voltem para a família de vocês, para a casa de vocês. Usei aqui nas minhas palavras, eu não tenho nada para oferecer para vocês. Vocês conhecem a minha vida, vocês convivem comigo, eu não tenho nada. Voltem para as suas famílias, voltem para as suas casas, voltem para os seus pais. E elas disseram assim para ela, não, nós vamos contigo. E até caminharam. Tem pessoas que ela vai caminhar com você, até uma boa caminhada. Elas foram caminhando ali. Só que chegou a um determinado lugar, já depois de uma caminhada, Noemi falou 3 vezes, voltem para suas casas, voltem para seus pais, voltem para suas famílias, eu não tenho nada para oferecer para você. E pela 3ª vez, Orfa, ela vai e ouve, ela decide voltar. Olha que forte isso. Orfa dá um beijo em Noemi e volta. Mas você não vai ver lá na frente nunca mais falar de Orfa. Orfa ficou aqui. Mas Ruth, tem pessoas que ela vai estar com você ali, passa o que passar. Enfrenta o que enfrentar. Seja o que vier. Aleluia. Chora junto. Sofre junto. Conquista junto. Se alegra junto. Chora se for preciso junto. Mas está ali. Pode não ter ninguém, mas está ali. Eita, que Deus nessa noite está falando aqui, igreja.
Está ali. Será se hoje você tivesse que contar 5 pessoas, muito amiga, muito amiga, você fala assim, esse aqui eu posso contar. Será se teria 5 nessa noite? Vamos lá. Eu não sei se eu teria. Será se você teria assim, esses 5 aqui, ó, fecha comigo, pastor Flávio, né? Será se teria? Ou você ia dizer, 2, 3, muito, 4, né? Orfa deu um beijo em Noemi e voltou, e está tudo bem. Foi viver a vida dela, voltou para a família dela, mas do lado de Noemi estava uma mulher. E essa não era qualquer uma não, querido. Deus não vai colocar qualquer um no teu caminho, qualquer um na tua jornada, qualquer um no teu processo. Tem processo que nem muitos vão aguentar e suportar passar contigo. Mas tem processo que Deus vai dizer, eu levantei um. Dizendo, você não está só. Você entende que você precisa de Deus? Oh, Ele é perfeito, maravilhoso. Ah, se não fosse o Senhor, já seria consumida. Mas você saber que pode contar com alguém é muito bom. Você pode dizer assim, pode contar comigo, cara. Olha, tá difícil, mas eu vou capengando, mas eu estou ali. Aleluia. Ruth era assim. Eu vejo Noemi dizendo assim para Ruth, volta Ruth, você também? Ruth, vou não. Volta Ruth, você também? E ela, não. Aonde tu fores, irei eu. Aonde tu pousares a tua cabeça, eu vejo ela dizendo, pode não ter nenhuma pedra para nós deitar. Pousarei eu. Aonde tu fores, irei eu. E aí ela vai dizer assim, e tem um negócio. Aí foi forte, hein? Sabe o Deus que tu conhece? Sabe o Deus que tu clama, que tu ora, o Deus que tu ajoelha, tu chora, tu coloca diante dele. Eu quero te dizer uma coisa. E o teu Deus será o meu Deus. Noemi não sabia, mas do lado dela já tinha uma convertida, já tinha uma mulher de Deus, já tinha uma preparada, já tinha aquela que ia andar lado a lado, está ali para viver e passar o que tinha que passar. Aleluia. Nem toda perca é perca. Nem toda perca é perca. Porque Deus, Ele é tão tremendo no que Ele faz, que Ele nos surpreende, querido. Às vezes uma perca vai acabar com você, mas pode ter certeza que Deus vai colocar alguém ali do teu lado, e dizer, ó, eu estou junto com você. Aleluia. A graça de Deus ainda abre caminhos para quem decide voltar. Você não entendeu? A graça de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre teus planos e projetos. Aleluia. Ainda abre caminhos para quem decide voltar. Aleluia. Deus levanta Ruth, uma moabita,
para mostrar que a graça redime decisões erradas. A graça redime decisões erradas. Esse é o Deus que você serve, amado. Sabe aquele, tem um dizer que até aquilo que era para dar errado, bispo, dá certo. Até aquilo que era para dar errado para você, dá certo, querido. Aleluia. Ela volta para Belém. Eu já estou terminando, igreja. A provisão retorna. A esperança renasce. E o Redentor se manifesta. Quando nós voltamos para os propósitos de Deus, para o chamado, para aquilo que Ele determinou, para aquilo que Ele fez e faz, aleluia, a provisão retorna. A esperança renasce. E o Redentor se manifesta. Vou falar como pregador. Você não entendeu. Aleluia. O Redentor se manifesta. E o Redentor está aqui, meu querido. O Redentor está aqui, minha querida. E Ele vive. Aleluia. Porque todos sabem o que aconteceu e não vou pregar sobre isso. Ruth se casa com Boaz. Tem o filho, e Jesus vem através de toda essa descendência. Eu vou terminar aqui com um texto. Posso, pastor? O texto que eu escrevi para cá. Eu falo pastor, é igual eu. Tem hora que é bispo, é pastor, é tudo. O importante... Amém. Aleluia. Aleluia. Deixa eu achar aqui. Vou terminar com essa reflexão. Eu tenho algo para o pastor Flávio, para a esposa dele. Que Deus me deu. Mas primeiro eu vou ler a reflexão. Final de ano. Entre expectativas, frustrações e sabedoria. Quando chega o final de ano, quase todos nós somos levados a fazer uma avaliação sobre as nossas vidas. Quem aqui ainda não chegou? Olhamos para trás e revimos nossos passos, nossas escolhas, nossos planos, nossos projetos. E muitos percebem que várias metas traçadas no início do ano não se cumpriram. Projetos ficaram pelo caminho. Promessas a si mesmos não foram realizadas. E inevitavelmente surgem as frustrações. Esse período também chega uma forte pressão emocional e social. As pessoas viajando, comprando presentes, celebrando com abundância. Muitos se sentem obrigados a correr atrás do que não conquistaram durante o ano, na tentativa de compensar as frustrações, e alguns acabam gastando o que não têm, assumindo dívidas precipitadas e indecisões financeiras, apenas para não se sentirem atrás ou excluídos. O problema não está em celebrar, presentear ou festejar, mas na motivação do coração. Quando essas atitudes nascem da comparação, da ansiedade ou da necessidade de provar algo para alguém ou para si mesmo, elas se tornam peso. A alegria momentânea dá lugar à angústia no início do ano, por
marcada por contas, endividamentos e ainda mais frustrações. O final do ano o final do ano não deveria ser um tempo de culpa ou desespero, mas de aprendizado. Nem tudo o que planejamos pode não ter acontecido, ou, quem sabe, ainda está para acontecer. Isso não significa fracasso. Muitas vezes não se cumpriu, foi uma proteção, foi um livramento, foi um reparo para algo maior que Deus tem na sua vida. Há processos que Deus permite nós passarmos para amadurecermos e alinharmos o nosso caráter e ajustar as nossas prioridades. Mais do que correr atrás de conquistas materiais, este tempo muitas vezes vem para nos desacelerar. Agradecer pelo que foi possível viver. Conhecer os limites e confiar que Deus ainda está no controle de todas as coisas. Começar um ano novo em paz e com o coração alinhado, sem dívidas emocionais ou financeiras, vale mais do que qualquer celebração momentânea. Que esse tempo de reflexão gere em mim e em você nessa noite equilíbrio, para que nós possamos entrar no novo ano carregado de bênção do Senhor, e não de comparações ou frustrações, mas com esperança e maturidade, que cada estação tem o seu propósito. E o propósito de Deus na nossa vida é que o melhor dele ainda está por vir. A todo tempo, enquanto eu ministrava aqui, igreja, Deus me colocou esse casal para me falar, mas colocou aqui de várias formas falar com cada um. E Deus falava fortemente ao meu coração a respeito desse casal. Eu sei que o bispo aqui tem homens e mulheres de Deus, obreiros, pessoas que têm ajudado muito, têm feito muito por essa obra. Louvo ao Senhor por isso, porque nós precisamos disso, né, bispo? Nós precisamos de ajudadores, daqueles que se dispõem, daqueles que estão prontos. Mas eu vi Deus essa noite falando para mim, pastor Flávio, tem projeto novo chegando na sua vida. Tem um projeto de Deus vindo sobre a sua vida, no profissional, pastor. Viu? Deus me mostrava, pastor, como se vindo 3 propostas. 3 propostas